Vocês vão notar aqui que eu vou fazer tipo uma introduçãozinha. Bom, gente, vamos dar início, então, ao seminário da nossa colega, amiga, professora Camila Bandeira, orientado do professor Felipe Loureiro. A gente está, como sempre, né, na disciplina de seminários. Queria dar as boas-vindas aos alunos da turma, né, aos colegas que foram convidados pelos alunos, pelos professores, que viram o link, né, no nosso Instagram. A gente está muito feliz com essa nova modalidade, né, essa modalidade que conseguiu abrir mais, né. A gente estava sempre tendo os seminários presenciais, né, como parte da disciplina, como sempre fazíamos, e agora teve essa chance, né, de aumentar, de ampliar a abrangência aí, a audiência do nosso seminário. Então, a gente está gravando o seminário. Se tiver alguém com algum problema, né, em relação à gravação, por favor, fale. A gravação vai servir para que o Felipe e a Camila, né, revejam, discutam, né, aspectos da apresentação, do conteúdo, né, e também para que a gente divulgue seminários bons como que eu tenho certeza que a Camila vai fazer. Então, daqui para frente eu deixo com o professor Felipe coordenando e vou estar aqui, Felipe, ligado, assistindo o seminário, tá bom? Boa apresentação aí para vocês. Obrigado, professor Flávio. E eu passo a palavra para a Camila para iniciar a apresentação dela, que deve durar em torno de 40 minutos, e depois a gente ter, né, uns 20 minutos para fazer uma discussão que a gente espera que envolva aí a maior parte, né, das pessoas que estão nesse momento com a gente e que possa contribuir também para o avanço da pesquisa da Camila, tá? Então, Camila, a palavra é sua. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada, professor Felipe, professor Flávio. Eu vou dar início à apresentação do seminário. A ideia é fazer em torno, realmente, como o Felipe falou, de 30 minutos, e a gente abrir depois para discussão. Eu vou apresentar aqui. Eu queria só pedir para não colocar como uma apresentação em tela cheia, para eu poder ver. Eu não consigo ver o chat, mas se vocês acharem a tela pequena, aí vocês me avisam, por favor. Eu tento deixar ela o mais visível possível. Tá dando para ver? Bom, eu sou mais velho aqui e estou conseguindo ver, então acho que está ok. Então, pronto. Bom, o seminário tem como tema o tema da minha própria pesquisa, que é a crítica ao planejamento urbano e de transporte de Fortaleza à luz do paradigma do planejamento e acessibilidade urbanas na urbe sustentável. Área de concentração, planejamento, a linha de pesquisa, mobilidade e acessibilidade, o meu orientador, o professor Felipe Loureiro. A estrutura do seminário, ela está um pouco seguindo ainda essa estrutura de enquadramento do nosso grupo de pesquisa, para poder a gente ajudar com a contextualização da problemática, definição das questões de pesquisa e os objetivos, o método que nós estamos utilizando e os primeiros resultados que nós já obtivemos até agora. Bem, o grupo, ele se chama Modelagem Integrada do Transporte e Uso do Solo no Planejamento da Acessibilidade e Mobilidade na Urbe Sustentável. Ele se chamou Mitos, e agora um pouco a gente trazendo para o lado do PAMOS, que é essa abreviação, né, desse Planejamento da Acessibilidade e Mobilidade na Urbe Sustentável. Essa urbe, que no caso, o principal objeto, né, de pesquisa nosso, de análises, é a cidade de Fortaleza, que é uma cidade onde a gente verifica, né, com todos os dados socioeconômicos, que é uma cidade cuja distribuição espacial da renda, por exemplo, e das atividades é muito desigual. É uma cidade que é muito concentrada a renda em determinadas áreas e em outras áreas uma renda muito baixa, como a gente já conhece da nossa realidade.
E dentro desse contexto, né, qualquer esforço de planejamento que for feito na tentativa de melhorar essa realidade, ela acaba, por muitas vezes, sendo ineficiente, né, no sentido de que cada vez que os esforços são isolados, a gente entende que esses esforços não são capazes, né, de tentar compreender e tentar ajudar na mitigação desses problemas. E aí, por isso que a gente trabalha sempre com a ideia desse planejamento integrado. E o planejamento integrado, vem muito na questão da integração entre os vários subsistemas, né? E aí vem desde o subsistema de transporte, o subsistema da infraestrutura viária, mas também o subsistema urbano, e aí a distribuição de usos do solo, e a questão ambiental também, e a própria realidade socioeconômica da nossa cidade, né? Que todos esses componentes, a gente costuma dizer que tentariam, de alguma maneira, né, representar a nossa realidade. O que acontece é que, muitas vezes, eu vindo da ilha da arquitetura e do urbanismo, e chegando aqui na ilha do planejamento dos transportes, a gente costuma usar essa metáfora, né, das ilhas de planejamento, porque muitas vezes elas não tinham nenhum tipo de ligação, e é isso que a gente vem tentando trabalhar no grupo de pesquisa. E aí, fazendo uma contextualização muito breve, que eu já falei algumas coisas, a concentração da população em áreas urbanas, né, principalmente na nossa cidade, que é uma cidade que tem uma das maiores densidades demográficas do país, uma densidade muito alta e, ao mesmo tempo, também muito desigual, renda muito concentrada. Saiu recentemente a lista dos bilionários brasileiros, com vários cearenses, e isso se reflete muito na realidade espacial de Fortaleza, né? Então, tanto Vilaça como Corrêa falam dessa questão da segregação socioespacial, que Corrêa fala que a segregação é como a concentração de tipos de população numa parcela do território, né? Então, se a gente considerar as populações de baixa renda e alta renda, a gente verifica isso aqui em Fortaleza de uma forma bem clara, né? E, por outro lado, os próprios investimentos em transportes, eles acabam, de alguma maneira, cristalizando essas desigualdades, porque, pelo que a gente verifica, muitas vezes esses investimentos de transporte público, né, eles estão muito concentrados nas áreas de menor renda, de domicílios de menor renda, enquanto que os investimentos em infraestrutura viária estão muito concentrados nas áreas mais nobres da cidade. E isso a gente verifica quando a gente observa os dados, né, seja eles dados populacionais e dados de renda, com concentração muito elevada de renda e, ao mesmo tempo, também uma concentração populacional periférica, né, e isso acaba, como não era de se esperar, né, como não era de se estranhar, no próprio reflexo da qualidade de vida, muitas vezes nos indicadores de desenvolvimento urbano, como é o caso do IDH, que a gente tem IDHs muito elevados em determinadas áreas da cidade e outros muito, muito baixos. Ao mesmo tempo, né, também já foi estudado dentro do nosso grupo de pesquisa que essa periferização das populações de baixa renda, por um lado, promovida por essa segregação involuntária, ou seja, a expulsão das populações de baixa renda para áreas periféricas da cidade, interfere na acessibilidade, né, por exemplo, a empregos, e também a própria autossegregação, que a gente chama a segregação voluntária, ou seja, da população de alta renda para as áreas opostas, né, digamos assim, a área sudeste da cidade, desculpa, também gerando impactos na acessibilidade urbana. Dessa forma, o que é que interessa aqui dentro da minha pesquisa, quais seriam as principais questões? Né, a gente tentar, por um lado, entender esses elementos essenciais desse novo paradigma do planejamento e acessibilidade e mobilidade na cidade sustentável, na urbe sustentável, tentar entender até que ponto esses esforços de planejamento, tanto do lado do solo, como do lado dos transportes em Fortaleza, incorporaram esses elementos, e o quanto
que desses esforços de planejamento, ou do solo ou do transporte, acabam contribuindo para mitigar essas desigualdades socioespaciais em Fortaleza. Os objetivos, eles refletem um pouco as questões, né, do nosso interesse dentro da pesquisa, ou seja, o primeiro objetivo é consolidar a essência desse novo paradigma. O segundo objetivo, avaliar os esforços de planejamento do uso do solo e de transportes, e como eles foram incorporando esses elementos essenciais, né, que estão ali no primeiro objetivo, desse novo paradigma. E o último objetivo é entender, tentar compreender, estabelecer algumas hipóteses, né, de relações entre esses planos e como que tem acontecido ou como tem se contribuído ou não, né, para essa mitigação da desigualdade socioespacial. Bom, eu vou apresentar para cada objetivo alguns primeiros resultados e um pouco do que já foi produzido até agora em termos de artigos e de esforços de análise para cada um dos objetivos. Bom, com relação ao primeiro objetivo, que é identificar esses elementos e consolidar esses elementos essenciais ao paradigma, né, nós tivemos recentemente aprovado um artigo na revista URB, que fala, cujo título é Análise dos Planos Diretores sob o Paradigma do Planejamento e Acessibilidade da URB Sustentável, escritos por mim, com o professor Felipe e também o professor Marcelo Capassi e o professor André Lopes. Né? O objetivo do artigo, entre outras coisas, né, mas o objetivo geral é compreender até que ponto esse plano diretor incorpora esses elementos, tá? E nós utilizamos um desses elementos essenciais do paradigma para avaliar os planos diretores, né? Não cabia a gente fazer a avaliação completa, mas a gente fez em um dos aspectos que eu vou mostrar. Bom, no artigo a gente faz uma breve discussão sobre exatamente esse paradigma do PAMUS, né, do Planejamento da Acessibilidade e Mobilidade, considerando que do lado do planejamento urbano, a gente entendendo a complexidade de todo o sistema urbano, né, e todos os seus elementos, que é multidisciplinar e, ao mesmo tempo, envolve uma diversidade muito grande de atores, né, tanto na elaboração como na implementação, ou, enfim, em todo o processo desse planejamento, e também compreendendo a necessidade da integração desses esforços, que é exatamente, né, um aspecto que a gente quer trazer muito forte dentro da pesquisa. Do lado do urbanismo, a gente entende que houve, por um lado, uma evolução do que seria aquele urbanismo funcional, moderno, né, de caráter muito funcionalista, com zoneamentos rígidos, privilegiando o automóvel, né, muito presente em vários planos urbanísticos pelo mundo, com vários autores como Le Corbusier, enfim, adotado em muitas cidades pelo mundo, e mais agora, né, a discussão em cima da sustentabilidade e urbanismo sustentável, que é exatamente já tentando fazer o equilíbrio entre esse consumo do espaço urbano, os outros modos não motorizados, né, um equilíbrio mais também na questão ambiental, e isso tem sido bastante discutido dentro do urbanismo. Do lado do planejamento dos transportes, a gente sabe que também houve uma evolução, né, nessa discussão, que antes a gente falava muito no planejamento dos transportes, que era aquele muito centrado no volume de viagens e oferta da infraestrutura viária. Passamos por um momento de trabalhar muito a questão da mobilidade, né, na garantia do deslocamento, na questão tarifária, qualificação ambiental, e mais recentemente, agora que é o que a gente quer discutir mais e tem discutido muito no nosso grupo também, o planejamento da acessibilidade, que é aquele centrado no acesso a oportunidades de trabalho e de outras atividades, né, que acontecem no espaço urbano, e facilidade de viagens.
Bem, esse seria um primeiro esquema do quais são os elementos principais desse paradigma, desse novo paradigma. Ele está organizado em princípios, no foco desse planejamento, o objeto de análise e os seus propósitos, né? Então, a gente sabe que o propósito geral desse planejamento seria o desenvolvimento socioespacial, que traga, né, qualidade de vida e justiça espacial, e, para tanto, a gente não deve deixar de considerar os princípios da equidade, sustentabilidade e eficiência. A questão do foco do planejamento, a gente entende também que a gente deve considerar os problemas não só de acessibilidade, mas também de mobilidade, e o objeto de análise aqui já é uma contribuição do professor André Lopes, que é a questão dos 3 subsistemas urbanos, né, que ele trabalhou na tese dele, a questão dos 3 subsistemas, uso do solo, atividades e sistema de transportes, tá? Eu não considero ainda ele consolidado, mas está em discussão, né, dentro do grupo, essa nova proposta que ela modifica principalmente a questão dos princípios, trazendo um pouco da sustentabilidade como um princípio maior, mais amplo, e considerando dentro das 3 dimensões dessa sustentabilidade, econômica, ambiental e social, a questão também de um aspecto que não estava ainda muito claro na questão ambiental, que é a resiliência, tá? Mas isso a gente ainda está em uma discussão ainda para consolidar essa nova proposta. Bom, aí dentro ainda daquele artigo da revista URB, o que nós fizemos foi análise dos últimos 4 planos diretores de Fortaleza, de 63, 72, 92 e 2009, consideramos somente o aspecto do objeto de análise, né, que por isso eu estou trazendo aqui a representação, né, do modelo ALUT, né, do professor André Lopes, que considera os 3 subsistemas urbanos. Então, a análise foi feita nesse sentido. A gente analisou todas as proposições desses 4 planos diretores e tentou identificar aonde havia propostas para cada um desses subsistemas. Claro que houve avanços, né, o resultado dessa nossa primeira abordagem aí aos planos é que houve, sim, avanços. A gente tentou sintetizar esses resultados dentro dessa figura, né, onde a figura vai dizendo que para cada interação entre os subsistemas, havia um incentivo à realização em viagens em vários modos, tá? E esses avanços vêm exatamente nessa linha, mostrar que houve, ao longo da evolução desses planos, um incremento dessas propostas relativas ao sistema de atividades, que era algo que não estava muito claro inicialmente nos primeiros planos. Ganhou, ao longo do tempo, também um peso maior nas questões relacionadas à mobilidade e à equidade e sustentabilidade. Esses termos, eles começam a aparecer um pouco, principalmente no plano de 2009, e que sim, há uma evolução dentro da incorporação desses elementos, né? O que é que a gente identifica como desafios dentro dessa análise que foi feita é que ainda há uma limitação nesse papel da acessibilidade dentro dos planos. Obviamente, a gente está falando de planos diretores que, para muitas pessoas, tratariam apenas da organização do espaço urbano. Então, a gente também reconhece que há uma diminuição dessas questões que tratam de transporte, mobilidade, acessibilidade ao longo da evolução dos planos. Os planos, por exemplo, de 63, ele era muito mais abrangente em termos de propostas até viárias e de zoneamento e dessas questões, e depois isso vai perdendo força, mas também porque outros esforços foram sendo identificados, né, foram sendo criados aí ao longo do tempo, mas foram esforços isolados do plano diretor, né, não exatamente dentro do objeto plano diretor. Permanece ainda o foco muito em infraestrutura viária, seja infraestrutura para transporte público ou sistema viário.
ainda não há essa preocupação no sentido de se tentar integrar essas políticas de uso do solo e transportes. O que a gente entende é que realmente há uma compreensão nos planos que existe uma integração entre esses efeitos. Por exemplo, o que se altera no uso do solo pode se alterar, pode ter impacto sobre o sistema viário e vice-versa, mas ainda não se sabe bem como compreender muito bem, como tratar essas questões nos planos diretores. E a questão do sistema de atividades ainda muito limitado, né, assim, a questão econômica e a localização das atividades ainda não está consolidada dentro desses esforços. Bom, continuando aqui no segundo objetivo, na análise, né, de como esses esforços do planejamento do uso do solo e dos transportes incorporam, né, o paradigma desse planejamento integrado de acessibilidade e mobilidade, a gente também teve um outro artigo escrito, dessa vez com o professor André também, o professor Felipe e o professor Davi Vale, que é da Universidade de Lisboa, aprovado agora, esses dois foram esse ano, e da mesma forma nós avaliamos os mesmos planos diretores, só que agora de uma outra maneira, né, a gente tentou entender como que, se havia ou não uma convergência desses esforços de planejamento para, né, esse planejamento integrado. Então, e aí a gente até colocou como uma primeira metodologia para países em desenvolvimento, já que é um artigo internacional e a gente queria, né, pela primeira vez trazer essa abordagem. O artigo foi bem aceito, não teve muitas revisões, então a gente considera que foi um bom resultado aí desse esforço que foi feito em conjunto. Novamente, a gente utilizou os últimos 4 planos diretores, né, porque a gente sabe que o Fortaleza 2040, ele ainda não tem força de lei, né, então ele ainda não é considerado, ainda não é, e talvez, pelo andar da carruagem, acabe não sendo considerado, né, até o fim do mandato aí do nosso atual prefeito, não consiga aprovar como esse plano diretor, houve muita polêmica, né, em cima disso, mas a gente estudou, então, os últimos 4 planos diretores de Fortaleza, e também fizemos uma análise de como cada uma dessas medidas, claro que eu não vou ficar mostrando, os resultados estão muito pequenos, e nem interessa tanto ficar discutindo esses detalhes aqui com vocês, mas para mostrar que a gente tentou perceber aonde que as medidas em um subsistema estariam impactando sobre o outro, né? Aqui é um pouco diferente do primeiro esforço que a gente fez, de tentar organizar dentro dos subsistemas. Aqui não, a gente tentou verificar como uma medida impactaria na outra. E, como principal resultado, a gente vê que, inicialmente, não havia tanto essa integração, né, e que aí as figurinhas tentam representar, né, primeiro a inclusão dos subsistemas, né, se havia essa inclusão dos subsistemas, que a gente vê aqui nessa figurinha do mapa do plano de 63, a bolinha ali do sistema de atividades não estava nem sequer pintada, nem considerada, não havia somente interações entre uso do solo e transportes, e ao longo do tempo essas cores vão representando a intensidade dessas relações. Dentro também desse mesmo esforço, né, do objetivo de tentar entender como que esses planos estão considerando esses aspectos, né, do PAMUS, a gente também desenvolveu, dessa vez lá na Unifor, com o professor André também, com o professor Marcelo Capassi, um conjunto de alunos da graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo, um grupo que a gente tentou mapear, e a gente
conseguiu alguns bons resultados, os últimos 4 planos diretores também, que é o objeto aqui também desse grupo de pesquisa. Nesse caso, como resultados, a gente conseguiu georreferenciar todas as medidas propostas nesses planos. A gente sabe que o plano de 63 não havia planos digitais, mapas digitais, então foi um esforço de leitura e de espacialização, né, georreferenciada desses não só do zoneamento, mas também da proposição de sistema viário, né? Então, aqui, outro exercício que nós fizemos dentro desse grupo é identificar de todas as propostas que havia no plano de 63, quais teriam sido implementadas ou não, né? Inclusive, a gente também escreveu um artigo sobre isso, e a gente fez essa avaliação para os 4 planos diretores, né? No de 75, que é o plano DIF, a gente já vê que é um zoneamento um pouco mais complexo, né, que já considera mais essa integração entre os corredores de atividades e o próprio zoneamento, como a gente consegue perceber nas linhas aí, pelo zoneamento dos corredores de atividade. Por sua vez, no sistema viário, as principais propostas já estavam mais relacionadas a ligações à área central, a gente vê que quase não há propostas dentro da área central, mas sim muitas proposições em relação à ligação com a área central de Fortaleza. O plano de 92, que tem um zoneamento bastante simplificado, e as propostas de viárias aqui com ligações transversais, né? A gente percebe como há diferença aí dessas proposições de implantação do sistema viário. Já para o plano de 2009, a gente ainda não conseguiu finalizar essa análise, mas principalmente porque ela já vai demandar um esforço de análise dos outros planos, não somente do plano diretor, mas dos outros planos, né, que aconteceram relacionados só à questão do planejamento de transportes, que a gente ainda não iniciou como pesquisa, mas a gente entende, né, que principalmente para os esforços mais recentes, para questões mais recentes, a gente vai ter que sim abordar, eles já estão levantados em termos de quais são e as datas todas, mas ainda não iniciamos essa análise. E o objetivo 3, que é exatamente compreender, né, de que forma esses planos contribuem para essa mitigação da desigualdade socioespacial. A gente já tem algumas pesquisas já finalizadas dentro do nosso grupo, do Franco, da Beatriz, né, Rodrigues, da Lara Lima, da própria Isabela Castro. Então, assim, dentro do plano já houve, né, esforço de tentar compreender essa questão da mitigação ou do diagnóstico dessa desigualdade socioespacial. E o que a gente pretende nesse terceiro objetivo é exatamente fazer a síntese dessas análises e estabelecer algumas hipóteses de relação causal aí, ou algumas relações, né, entre esses esforços e os resultados dessas pesquisas que já existem, certo? Em termos de cronograma, a gente está ali entre o terceiro e o quarto semestre, né, oficial dentro do cronograma. Espero que o próximo semestre eu faça a questão do segundo seminário de pesquisa, e no semestre seguinte, 2021.1, a qualificação e, enfim, todo o processo de finalização da pesquisa e elaboração da tese pretendida para o primeiro semestre de 2022. Certo? E acho que é tudo.
Vamos para a melhor parte, que é a discussão. Vamos. Agradecer a Camila, primeiro, pela exposição tranquila e imagino que deixando aí mais claro os seus objetivos, né, de pesquisa de doutoramento, tá, já com alguns resultados importantes, mas a gente gostaria muito de, né, ouvir vocês, principalmente, né, o que é que não ficou tão claro, questionamentos, críticas, tá, fiquem à vontade. E aproveitando para registrar a presença aqui da professora Clarissa Freitas, do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design da UFC, nossa querida colega e parceira também, tá? Nesses nossos esforços de aproximação dessas duas ilhas que a gente chama dos transportistas e urbanistas. Abraço, Clarissa. Beijo, Clarissa. Obrigada. Obrigada pela presença de todos, né? Aguardo agora os comentários e dúvidas. Felipe, me permita só acrescentar, né, a questão do formulário que eu coloquei para o pessoal a contribuírem, né, avaliarem aí o trabalho, né, a apresentação da Camila. Esse formulário, acabei de colocar no chat, gente, ele é aberto, tá certo? Vocês podem deixar as sugestões de vocês, a opinião de vocês, mesmo que não seja da UFC ou da disciplina de seminários. E aí o Felipe vai depois disponibilizar para a turma dele também, para tentar aumentar, né, o nível, né, o número de sugestões que a gente tem, tá? Só queria fazer essa observação. Parabéns, viu, também. Muito legal. Eu adorei. Obrigada. A gente gostaria muito de ouvir urbanistas, né, especialmente, né, quem conhece já a Camila urbanista de algum tempo, né? E não sei se está se surpreendendo com essa nova Camila aí que integrou essas duas ilhas, tá? Mas acho que essa é uma ótima oportunidade da gente, né, também dialogar, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Oi, gente, eu vou fazer um comentário, então. Meu nome é Mariana, eu fui aluna da professora Camila Bandeira na época da graduação. Agora eu estou fazendo mestrado na UFRN, na área de planejamento urbano. E eu tive aula com a professora Camila na disciplina de projeto urbanístico, mas sempre a gente tinha essa atenção a essa questão da mobilidade, né, muito forte. Eu gostei muito de ver os autores sobre essa questão da segregação, né, vinculados a isso do transporte. Como é que a gente pode entender a ligação entre essa desigualdade, né, essas realidades da cidade, como é que ela pode estar alinhada à acessibilidade e à mobilidade, né? Eu acho que esse é um caminho muito importante para a gente seguir e acho que é fundamental alguém da nossa área, né, do urbanismo, estar cruzando essa ponte dessas ilhas para a gente conseguir entender isso, né? Então, é um trabalho super relevante e só mesmo um elogio aqui e muita felicidade de estar assistindo isso hoje, depois de ter podido ter sido aluna, né, da professora Camila. Obrigada, Mari. Eu achei interessante na fala da Mariana, assim, para a gente também, né, foi muito difícil desapegar, né, desse conceito maior da mobilidade, né, e abraçar, né, como novo conceito a acessibilidade, né? E na representação conceitual, né, que o André construiu na tese dele, a acessibilidade funcionaria como as pontes, né, que interligam esses três subsistemas de atividades, uso do solo e transportes, né? Então, assim, é um conceito que para a gente também, né, é relativamente novo, né? O conceito vem desde a década de 1950, do Hansen, tá? Mas só nessas últimas 2 décadas que efetivamente os planejadores de transportes, né, partiram para focar, né, os esforços de planejamento
voltando para a problemática da acessibilidade, né? E eu fico muito na curiosidade de saber como é que vocês da ilha, né, dos urbanistas, vocês veem esse conceito, né? Se é novidade também, como é para a gente, ou se para vocês, né, isso já há muito tempo que já era, né, a razão de ser, né, da atitude de planejador, né, urbanista. Obrigada, Mariana, pelo teu comentário. Na verdade, foi até também, às vezes eu até brinco com o André, que a gente não sabe se a gente é urbanista, é transportista, porque a gente às vezes advoga para um lado, advoga para o outro, e a gente sempre tentando ser um pouco essa ponte, né? E dentro desse esforço que a gente fez até agora, foi muito importante ter aprovado esse artigo na revista URB, e principalmente ter trazido o professor Marcelo Capasso para essa discussão, porque ele que veio totalmente de fora dessa ilha do transporte, está fazendo doutorado em geografia, então sempre trabalhou com a questão do planejamento urbano. A primeira vez que ele leu o artigo, ele disse, pelo amor de Deus, né? Então, assim, foram discussões muito interessantes, e para fazer com que ele também entendesse um pouco essas questões, que realmente é algo que em qualquer uma das ilhas ainda é uma questão interessante, mas que a realidade, né, e aí por isso que todos os diagnósticos que a gente tem feito até agora, seja pela pesquisa do Franco, na tese dele, ou das próprias arquitetas, a arquiteta Lara, a Beatriz, a Isabela, que são arquitetas que fizeram mestrado lá no Petran, todas tentaram avaliar um pouco, de alguma maneira, né, esses aspectos territoriais, né, e como eles impactam na acessibilidade, né. Diz, Lucas, estou ouvindo. Assim, eu não sei se eu vou conseguir muito me explicar, mas esse tópico 2 eu lembro que a gente tratou, né, na cadeira de planejamento, eu lembro que o professor citou uma coisa que é diferente avaliar o plano e avaliar o efeito do plano. E eu não sei se eu não me atentei, mas é como você vai conectar assim o que foi efeito do plano aí nesse tópico 3 e compreender de que forma tipo a contribuição dos planos, né? Como você vai relacionar o que foi efeito direto do plano. Não sei se Não, se eu entendi, consegui explicar. e quero dizer que também é uma dúvida minha. Porque, na verdade, assim, o objetivo 2, a gente entende que a gente vai tratar dos aspectos contidos exclusivamente no plano, apesar de a gente já ter feito um certo esforço de olhar o que é que saiu do papel, principalmente em termos de sistema viário, que foi essa primeira abordagem que a gente fez lá no grupo de pesquisa da Unifor. Nesse caso aí, eu, sendo muito sincera, eu ainda não sei, acho que vai ser o grande desafio agora desse próximo semestre, como que a gente vai fazer essa abordagem, mas a gente não espera fazer nenhum tipo de modelagem desses dados, não, porque a gente já entende que já há um esforço grande dentro do grupo nessa análise, nessa modelagem, mas a gente vai discutir ainda isso com o nosso orientador. Tá bem, professor, obrigado. Eu sei que tem uma pessoa aqui querendo com outra dúvida, me somar aqui nessa questão, né, sobre o plano e os efeitos do plano. Eu acho que, assim, na forma como a pergunta, né, o objetivo está redigido, há um pressuposto de que esses planos contribuíram para a mitigação da desigualdade.
E o que eu tenho estudado e pesquisado questiona, inclusive, esse pressuposto, né? Eu acho que tem alguns planos e algumas iniciativas estatais que são feitas e são colocadas como rótulo de planejamento, que, na verdade, aumentam, né, a desigualdade e não mitigam. Só uma coisa que me chama a atenção nessa frase. Na verdade, professora, essa é a hipótese. Os planos não contribuem com a redução da desigualdade, por todos os dados que a gente já tem feito, todos os resultados dentro do grupo de pesquisa, na verdade, não. E eles muitas vezes, eles cristalizam essa desigualdade, né, no sentido de que, deixa eu colocar aqui esse mapa, não sei se você tinha chegado antes, deixa eu procurar aqui o mapa, esse. Né, quando a gente verifica que os investimentos em sistema de transporte estão muito concentrados nas áreas de baixa renda e na área de infraestrutura viária e toda essa questão que prioriza o automóvel na área mais privilegiada, né? Então, as próprias pesquisas da Beatriz Rodrigues e da Lara Lima apontaram para isso, né? Um pouco já para isso. Nesse sentido, acho que ficava melhor escrever em que medida eles contribuem, né? Porque daí já tem um questionamento, assim, já deixa aberto. Tá. Obrigada. Já vou marcar aqui. Eu queria até reforçar, né, a observação da Clarissa, porque a redação, né, de uma forma ou de outra, aí, pressupõe uma análise de causalidade, né? Que é uma análise muito difícil de ser feita, né? Especialmente porque a gente estaria lidando exclusivamente com dados observacionais, né? Quer dizer, não tem como fazer experimento para controlar efeitos aí. E eu acho que esse é o grande desafio no momento, né, para a pesquisa da Camila, delimitar aí uma abordagem metodológica que permita produzir um resultado, né, e aí, até aproveitando que o Nelson fez a pergunta, né, pedindo para esclarecer melhor quais são os resultados esperados, né, é isso que a gente consiga alcançar um resultado que fique clara a contribuição, né, nessa análise de compreensão, né, dessas relações aí entre, né, as políticas de uso do solo e as intervenções no subsistema de transportes, né, e a relação com esse aumento das desigualdades socioespaciais que a gente já vem verificando, né, especialmente na pesquisa de dissertação da Lara Lima, né, a gente está com um artigo agora em revisão na revista Transportes, que eu acho que tem evidências muito claras aí de que essa desigualdade socioespacial na acessibilidade ao trabalho, né, que é especificamente o fenômeno que a gente tem estudado nesses últimos anos, que ela tem se agravado, né, considerando tanto oportunidades de emprego formais quanto informais. Sem dúvida. É isso mesmo. Eu que agradeço, Nelson. Eu achei interessante porque foi o engenheiro Lucas que colocou o dedo bem na questão que está ardendo mais, né? Exatamente. Quando, na verdade, o interesse aqui, né, porque, assim, as intervenções que os transportistas fazem são muito óbvias, né, são muito concretas ali, né? Agora, as propostas de intervenções aí que vão, né, incorporadas nas políticas de uso do solo, às vezes elas não ficam tão claras, né? Pelo menos para nós, né, transportistas, né? Nos nossos encontros virtuais agora, pessoal, a gente estabeleceu uma regra dos 5 segundos, viu? É igual aquela regra quando cai, né? Um pedacinho de alguma coisa no chão, tá? De comida.
5 segundos ainda dá para recuperar. Se passou de 5 segundos... 5 segundos de tolerância ao silêncio, é isso? Aí já segue, né? 5 segundos para passar para a próxima questão, viu? Exatamente. Foi uma pena que eu não vi realmente a apresentação desde o início, mas eu acho que a convergência aí, enfim, eu conheço um pouco, né, desse novo paradigma que está tentando ser construído ou perseguido aí pelo grupo, por ter participado de algumas das dissertações do grupo. Mas eu acho que uma questão, assim, que eu vejo de convergência é com relação à própria potencialidade do que é o plano, né, do que é um planejamento, assim, acho que a gente precisa ter uma clareza conceitual um pouco melhor do que a gente chama de plano ou de planejamento. Acho que aquela, né, a ferida que foi aberta da história do vai avaliar o plano ou o efeito dele, né, ou, enfim, acho que vou problematizar um pouco melhor esse conceito, né, de plano, assim, delimitar melhor esse objeto, essa variável que tem aí contida nessa questão. Inclusive, o Nelson está aqui perguntando qual é a principal barreira, né, até agora na pesquisa. Eu diria exatamente está relacionado com isso que a Clarissa falou, né, porque a gente sabe que muitas vezes os planos não saem do papel, né, uma coisa é o que está no plano e a outra coisa é o efeito que o plano gera, né, então, em uma certa medida, né, uma das principais dificuldades é a gente exatamente conseguir separar, né, quando a gente fez esse exercício de identificar uma coisa que parece simples, do que do sistema viário saiu do papel, estava proposto a duplicação de uma via tal, será que essa via saiu do papel, foi implementada ou não? Uma coisa que parece simples, a gente teve uma dificuldade enorme, né, primeiro que as ruas mudam muito de lugar, assim, dificuldade simples, né, estou relatando aqui para a gente entender. A rua muda de lugar, de lugar não, de nome, não sei quantas vezes, então que rua é essa? Né, então, e será que ela ter sido criada, mas estava previsto duplicar, será que a gente considera isso como implementação ou não? Né, então tem uma série e aí tem muito a ver com isso que a Clarissa falou, né, que uma coisa é o plano, outra coisa é o efeito. O efeito do plano seria, também acho bastante difícil a gente tentar separar, até porque a cidade, às vezes, acontece a revelia dos planos, né, aliás, muitas vezes, né, ela é construída a revelia do plano, mas talvez essa seja uma dificuldade que a gente vai ter aí para conseguir separar, né. Eu gostaria de trazer também para essa discussão, né, uma barreira que eu imagino aí que seja talvez até a principal, né, que é identificar, né, nos planos quais eram seus objetivos, tá? A gente tem tido muita dificuldade, né, em interpretar, porque esses objetivos eles não são, né, explicitados, talvez até propositadamente, né, mas interpretar com que objetivos é que cada medida, né, foi proposta, cada política, cada intervenção, para que nesse objetivo 3 da pesquisa da Camila a gente consiga, né, relacionar objetivos com, né, propostas e com efeitos. Uhum. Porque a gente não pode se ater só, né, a analisar essa relação entre proposta e o que foi implementado ou não e seus efeitos. Né? Acho que esse foco nos objetivos, e aí os objetivos, eles, né, dentro do novo paradigma aí desse planejamento da acessibilidade e mobilidade, esses objetivos, eles têm que ser construídos a partir de um esforço de compreensão da problemática, né, dessa problemática interrelacionada, né, do uso do solo com transportes e com o subsistema de atividades. Então, assim, para chegar nesses objetivos, precisaria ter uma longa caminhada de compreensão dos problemas, das interrelações entre esses problemas, né, e para depois, né, a gente apoiar aí um esforço de avaliação de alternativas, de políticas que eficazmente, né,
levassem ao alcance dos objetivos. Sim, por isso até que esse primeiro exercício que a gente fez de identificar dentro das medidas, né, propostas no plano, em qual subsistema proposto, né, no modelo ALUT, em onde eles se enquadrariam, já foi, em alguma medida, uma primeira interação entre até a própria linguagem de cada plano e como eles estariam enquadrados, né, dentro desse... A Mariana fez um questionamento sobre os critérios, né, dessa avaliação, e eu acho que esse é que é, né, o desafio maior nesse momento para a sua pesquisa, Camila, que é, né, relacionar aí medidas de desempenho, né, esses critérios de avaliação, aos objetivos, né, inerentes ali a cada plano. E eu imagino que sua pesquisa foca nos planos e não nos esforços de planejamento, né? Porque dificilmente a gente vai conseguir, né, investigar aí esses esforços. Né? Sim. Essa um desafio e tanto aí para os próximos passos. Não sei se ajuda ou se foge do escopo. Tem que identificar os objetivos. Eu acho que ações, assim, se você está falando do histórico de planejamento, os planos... Tá falhando para mim. Tá cortando aqui. Tá cortando. É só para mim que tá cortando? Não. Clarissa cortou. Acho que agora ficou mudo. Sou só eu, gente? Não, aqui também não tá funcionando. Oi. Ah, eu já estava aqui me aperreando. Agora sim. Tá, eu troquei de rede aqui, desculpa. Então, o que eu ia dizer é que nos planos anteriores à década de 90, eles têm pressupostos de que a cidade, de que eles estão planejando somente para a cidade legal, né, para a cidade que é muito diferente da cidade real. Uhum. Sim. E aí eu acho que talvez fosse uma variável, assim, de colocar isso. Uma coisa é os planos, porque eles, inclusive, nem coletam dados, né? Com as poucas informações que se tinha, mas não dava para ver, assim, a cidade real existente, todas essas questões. Isso passa a ser problematizado só no último plano diretor, assim, que eu acho que é um movimento mundial mesmo, né? De você abandona os planos modernistas e tecnocráticos e passa a ter uma maior flexibilização do que se entende como planejamento e passa a valorizar o processo. Isso é uma mudança mundial, né? Agora, no Brasil, né, isso passa a ter esse contorno mais específico, né? Não só no Brasil, claro, mas mais específico que tem a ver com a questão da informalidade, da ausência de informações completas sobre a cidade, assim. E acho que, então, eu estou só querendo chamar a atenção é que os planos anteriores, eles não têm como objetivo servir a cidade inteira, né? E o plano atual, pelo menos no discurso, ele traz esse objetivo. Esse propósito, né, e aí se a Camila até pudesse colocar no slide que faz a síntese dos elementos essenciais aí do PAMUSTA, esse propósito de desenvolvimento socioespacial, né, eu imagino que ele começou a surgir com mais força a partir da década de 2000. Pelo menos para nós, planejadores, né, de transportes e LUT, né, integrando aí transporte e uso do solo, esse propósito ele vem nessas duas últimas décadas, né, e como a Clarissa colocou, imagino que, né, os planos anteriores, né, do século passado, eles não, né, destacavam isso como objetivo.
se esses últimos planos aí, das últimas 2 décadas, colocam, né, explicitamente esse objetivo, né, isso é que é importante avaliar, né, tá, se esse é o propósito maior, né, quais são os objetivos específicos, né, e como que essas medidas aí de políticas e de intervenções surgiram a partir desses objetivos, né, como é que elas foram avaliadas, né, e propostas aí para alcançar esses objetivos. Então, assim, as desigualdades socioespaciais na acessibilidade, para mim, eu vejo isso como um objetivo específico desse objetivo maior aí de desenvolvimento socioespacial. E aí, imagino que teria que não só tratar dessa necessidade formal, né, legal aí, né. É interessante nesse trabalho da Lara, né, nesse artigo que a gente está agora aguardando o resultado da segunda rodada da revisão, que fica bem clara, né, a existência de 2 cidades justapostas, né, a cidade dos pobres do lado leste, ou do lado oeste de Fortaleza, e a cidade dos ricos do lado leste, né, e pegando também a região central, e como a Camila colocou, como, né, ao longo das últimas décadas, desde, né, oficialmente o primeiro plano diretor de transporte urbano de Fortaleza, né, que foi, né, na final da década de 1970, como essas intervenções, elas, né, são feitas, né, contemplando de forma desigual e não equânime, né, essas 2 cidades, tá? E reforçando, então, essas desigualdades, né? Mas acho que a parte interessante vem agora, né, que né, como a gente já tinha conversado há pouco, de como estabelecer hipóteses de causalidade e poder avaliar aí efeitos aí de determinadas políticas e intervenções. O professor Flávio, não sei se a gente tem sido bem rigoroso aí no horário, né, de início e de conclusão do seminário, então, assim, eu adorei aqui, né, esse momento de diálogo e reflexão, tá? Como você disse no início, professor, você tem uma coisa boa no meio, né, dessa desgraceira toda, que agora a gente se encontra mais fácil, né? Embora esses encontros, assim, não permitam, né, estabelecer, assim, todas as possibilidades de relacionamento, né? Mas a gente se encontra e a gente conseguiu finalmente se abrir mais aí enquanto programa de pós-graduação, né, de engenharia de transportes, inclusive hoje tendo a presença aí da professora Clarissa, tá? Que, aliás, eu não sei nem se foi formalmente convidada, né, mas deveria ter sido. Acho que a gente ainda está falhando nisso, em divulgar mais aí, né, junto aos próprios programas, né, co-irmãos aí da UFC, tá? Mas é uma oportunidade muito boa, né? Acho que talvez quando terminar esse isolamento aí, talvez a gente queira continuar também no formato híbrido, né, mantendo a possibilidade aí dessa interação online. Vamos tornar o informal formal, Felipe. Felipe, eu concordo completamente contigo. Eu acho que a gente acaba tendo um pouquinho de, não sei, de timidez, né, em divulgar as coisas que a gente faz, uma espécie de complexo de vira-lata, porque tem tanta coisa boa acontecendo e a gente realmente não está fazendo um trabalho, ou pode fazer um trabalho melhor em termos de divulgar, né? A gente observa nas universidades aí que são colegas da gente, como o USP, né? Eles têm um método, um processo de divulgação dos resultados, né? De interação que é para a gente olhar um pouquinho, né? Se espelhar um pouquinho. Gente, assim, quanto ao horário, Felipe, se você quiser ficar um pouco mais, conversar um pouco mais, a gente tem essa liberdade também, né? Uma das coisas que a tecnologia está permitindo para a gente nesse momento, né? Mas, assim, a gente tem ficado, né? Tem
A tendência nossa é ficar no horário, até porque as pessoas se programam, né, para outras coisas durante o dia. Tem o almoço agora, né, que hoje é sexta-feira, é bom, né? Todo dia a gente almoça, né, mas sexta-feira é aquele almoço, talvez, esperando o final de semana, né, tem um gostinho especial. Só aproveitando para lembrar que se a gente tivesse lá no bloco 703, no campus do PC, ainda teria pelo menos um deslocamento médio aí de 30 minutos para casa, né? Então, Maria. se a gente quiser aproveitar mais um pouco aqui, né, essa nova situação de mobilidade ou de imobilidade benéfica, fique à vontade. Tá? Regra dos 5 segundos, né? Vou botar essa regra lá nas minhas aulas também. O Nelson, acho que é... Está dizendo que tem alguns alunos da Unicristos. 5 segundos, aí o professor faz outra pergunta mais difícil ainda. Deixa eu aproveitar esse silêncio então, para agradecer novamente, né, o pessoal, os colegas que se juntaram, né, a professora Clarissa, que veio, o Nelson, né, que trouxe os alunos, né, quem sabe, né, futuros pesquisadores do Petran, né, para conhecer um pouquinho a gente. As colegas os amigos que já trabalharam com a Camila. Então, realmente é uma comodidade, né? Foi uma conveniência muito boa essa questão da gente não precisar, da gente estar online, né? Não precisar estar de forma presencial. Camila, eu queria fazer uma pergunta, mas eu estou um pouco de vergonha. Mas se tu colocasse, eu vou vencer a minha pergunta. Coloca lá o teu slide de objetivo. Como diz o outro, agora pronto, hein? Porque esses negócios das ilhas, né? Eu sou um cara da ilha do transporte, né? Tá certo. Cartesiano. Vamos pegar essa ponte, nem que seja de barco. Quantitativo, né? Pingo nos is, aquelas coisas muito objetivo que certamente só essa visão não ajuda. Eu tenho certeza disso, estou consciente que só essa visão ela não ajuda no processo de planejamento. A Qual visão é o slide que você quer, Flávio? É o de objetivos, a visão que vocês trazem, né? E a nossa visão inerente, né, da nossa formação, eu acho que realmente a melhor forma é a combinação, né? Como o Felipe, né, vem tentando fazer já, acho que pelo menos aí 10 anos, 15 anos que ele está focando mais na questão integrada. Mas me perdoe o lado, né, engenheiro, cartesiano. Aí eu vejo o primeiro objetivo. Quem não sabe, ele também tem um lado, que ele é sobrinho-neto do nosso querido Renato Aragão, viu? Então... eu tenho que dizer que ele tinha um lado humano, né? Um lado, né? Ele é gente, né? Olha só, no objetivo de pesquisa, o primeiro objetivo, né, que é consolidar essa essência do novo paradigma, eu imagino que o trabalho como um todo, né, o doutorado, assim que você terminar a pesquisa, a gente vai observar que por tanto que você trabalhou no seu método, né, a gente tinha uma visão desse paradigma antes do seu trabalho, e ao ler o seu trabalho, né, você vai deixar elementos que venham a usar esse verbo, venham a consolidar, né, a essência do novo paradigma. Mas, assim, o lado, mais uma vez, né, o lado objetivo, o lado quantitativo, fica perguntando, né, como a gente espera, como você espera medir, que a gente possa medir esse objetivo sendo alcançado ao final, né, se é uma consolidação da literatura, né, uma revisão da literatura com uma síntese ao final, se você pensa em algum experimento, sei lá, na minha cabeça aqui, vamos comparar uma cidade em que o paradigma, né, integrado de mobilidade e acessibilidade, né, que você identifique que essa cidade vem trabalhando com isso há alguns anos, você possa medir, né, coisas dessa cidade, dimensões dessa cidade, né, e comparar com cidades em que você identificou que ainda não estão com esse processo integrado. Ou seja, como é que você espera, assim, que seja a contribuição, né, a mensuração desse objetivo? Ou se não fizer sentido também, você vai dizer, Flávio, isso aí não tem sentido. Não, faz todo sentido.
Mas, na verdade, o que eu imagino para esse objetivo é em termos de revisão da literatura e até essa consolidação, ela se dê dentro do nosso grupo, porque, assim, a gente já se inscreveu sobre isso, iniciado lá com a Fernanda, na dissertação dela, já falava de alguns elementos, a tese da Camila, o André trouxe uma contribuição, né, o Franco fez uma revisão também desses aspectos sempre, e aí a ideia é a gente tentar trazer esses elementos que já foram trazidos, e essa revisão da literatura tentar trazer, incorporando, quem sabe, né, do que já está proposto, novos elementos, mas a gente imagina que do que a gente vem estudando e do que a gente vem discutindo ao longo desses anos, a gente já tem uma boa ideia do que seria esse paradigma em termos de consolidação mesmo de literatura, né, de trazer da literatura mais recente, o que é que se tem trabalhado em função disso e tentar consolidar um texto para que sirva aí de referência também dentro do grupo e, quem sabe, nas outras ilhas, né, que a gente possa também levar um pouco essa compreensão do que é para outras ilhas, né. Eu gostaria só de complementar, a gente vê ainda hoje, né, uma dificuldade grande de consolidar esses conceitos, né, e essa discussão que a Camila está se propondo fazer, ela é, né, eminentemente conceitual, né, tanto no primeiro objetivo quanto no segundo, tá? O resultado, o produto esperado desse primeiro objetivo é um modelo conceitual, né, mas a gente vê muita confusão conceitual ainda, né, quando, por exemplo, a gente, né, lê, né, o que pesquisadores, planejadores, né, de uso do solo, transportes, como eles se referem a planejamento da mobilidade, e aí principalmente eu acho que o grande expoente é, né, o professor Bannister, de Oxford, de ainda continuar se referindo ao planejamento da mobilidade como sendo o paradigma atual, né? Semana passada a gente assistiu até uma live dele também, né, um webinar dele, onde ele, né, trouxe esse objetivo maior, né, do combate às desigualdades socioespaciais, mas ainda se referindo ao planejamento da mobilidade. Tá? E, em contraponto, né, quando a gente, por exemplo, né, ouve o que os pesquisadores, planejadores holandeses, né, que têm se destacado muito nessa discussão aí nas últimas 2 décadas, quando eles colocam, talvez, né, descrevendo a mesma coisa que o professor Bannister vem defendendo, mas chamando de planejamento da acessibilidade. Aqui no Brasil também há, né, essa ainda dificuldade, né, de entendimento conceitual, né? Ainda há grupos de pesquisa na nossa comunidade de transportes, tá, que ainda, né, se referem com o planejamento da mobilidade, enquanto, por exemplo, o nosso grupo de pesquisa, né, se refere com o planejamento da acessibilidade. E eu acho que aí teve uma contribuição já da Camila também, né, junto com o grupo de pesquisa, nesse artigo que foi publicado no periódico Land Use Policy, né, de esclarecer, né, o nosso entendimento sobre essa evolução de paradigma, né? Como a Camila colocou no slide, do paradigma de transporte para o paradigma da mobilidade para o paradigma da acessibilidade, né? E esse artigo da Land Use Policy, assim, para a gente, ele foi muito importante também para, né, avaliar como, né, essa evolução de paradigma aconteceu do lado dos urbanistas, né? E se houve também, né, ao longo do tempo aí, desde, né, meados do século passado até agora, se houve também uma evolução, né, uma diferenciação conceitual aí do lado dos urbanistas, como tem havido para a gente. Tá? Uhum. E o resultado, né, encontrado lá na nossa análise do artigo foi que sim, que tem havido essa convergência, não só conceitual, né, nos países desenvolvidos, mas também, né, até, né, na prática, empiricamente, se verificando que aqui em Fortaleza
esses planos diretores, eles, de certa forma, eles trazem uma evolução, né, que vai aí ao encontro desse novo paradigma, qualquer que seja o nome dele, tá? E esse PAMUS aí foi um nome que nós, dentro do nosso grupo, a gente resolveu adotar, né, já que não existe um nome, né, único aí, consolidado na literatura. Beleza. Deixa eu aproveitar, Felipe, esse gancho aí seu, e fazer uma propaganda da Ampet, porque o professor David Bannister, que é esse que você se referiu, ele vai fazer a palestra inaugural, de abertura do evento, hoje está programado para o dia 16 de novembro, às 9 horas da manhã. Aí você já vai ter a chance de questionar, né, conversar com ele sobre isso. Que bom você compartilhar essa excelente notícia com a gente. Excelente notícia. E eu acho que é uma oportunidade de ouro, né, para a pesquisadora Camila fazer essa pergunta. E aí, professor Bannister, tem diferença entre planejar para a mobilidade, para a mobilidade sustentável, que é o nome, né, que ele usa, ou planejar para a acessibilidade sustentável? Ele confirmou, né, a gente está ainda, né, organizando as agendas e tal, mas ele já confirmou, então, por o risco de estar dando informação, né, que vai ser atualizada, mas acho que é só o dia ou a hora que pode mudar, ele está confirmado. Maravilha. Legal, muito bom. Uns 5 segundos aí no cronômetro. Essa facilidade, né, do virtual, do online, ela também tem algumas coisas interessantes. Pode ter uma confusão de agenda, né, um engarrafamento de lives. Está tendo uma live agora, que é a minha área, né, para quem não me conhece bem, eu trabalho muito com segurança viária. Está tendo uma live do professor Fred Wegman, da Holanda, né, de Delft, que é uma das pessoas que entende mais do que a gente chama da visão do sistema, paradigma dos sistemas seguros e da visão zero, né? Visão zero. E está tendo esse pequeno engarrafamento de lives, assim que terminar aqui eu irei para outra live. Isso é um problema bom, né? Eu já estou pensando aqui, professor, que no nosso congresso da Ampet, que a gente sempre tem essa dificuldade, né, porque tem sempre sessões paralelas que interessam, pode ficar 3, 4 notebooks aqui, agora um do lado do outro. Vai só mudando de sala, dependendo do interesse. Precisa nem correr, né? Fica só dando... Pensando nisso, mudou. Esse ano vai mudar um pouquinho, né? Vão ser, no máximo, 2 salas em paralelo. Então, é um cuidado maior em trazer temas bem mais abrangentes, né? De interesse da comunidade como um todo. Então, um notebook e o celular resolve, né? Resolve. Agora tem que ter 2 cérebros, talvez, né? Para escutar. Depois vou visitar. Vai para processar tudo. Muito bom. Nesse esforço, né, exaustivo nosso aí, nesses últimos meses de trabalhar de forma remota, tá? Até essa experiência, né, de subdividir a turma em grupos, né, e cada grupo, o professor está interagindo simultaneamente com cada um deles, viu? Até isso tem sido explorada essa possibilidade aí. Tem muito aprendizado, viu? Tem. Eu parei a apresentação só para poder ver vocês melhor, porque eu estava vendo vocês bem pequenininhos ali. Mas se quiser, a gente volta. Acho que para os alunos da disciplina de análise e planejamento do sistema de transportes, imagino que essa discussão tenha sido, né, muito boa, né, e como o Lucas colocou, de forma complementar, né, a discussão que a gente vinha fazendo, né. Na disciplina a gente, né, analisou, né, o artigo da Land Use Policy, né, discutiu ali, né, os objetivos, o método de análise e os resultados, né, e assim, eu acho que é importante
né, assim, ter a Camila trazendo, né, como o professor Flávio chamou a atenção aí, uma proposta de pesquisa que talvez não se aproxime muito, né, do que nós, transportistas, principalmente engenheiros, estamos acostumados, né, a abordagem mais conceitual, né, e uma discussão mais metodológica também, que não necessariamente pressupõe análise quantitativa, né, e esse tem sido um desafio grande também nessa integração dessas duas ou mais ilhas, tá? A gente reconhecer, né, que o nosso ferramental aí, tecnicista, nem sempre é suficiente, né? Aliás, provavelmente nunca é suficiente, né? Talvez até indesejável, né? Nesses esforços de planejamento, né? Porque acho que para a gente, talvez o grande desafio seja, né, encontrar formas, né, da gente contribuir, a gente que eu digo, nós analistas aí desses subsistemas, a gente contribuir para, né, auxiliar os diversos atores, né, no seu diálogo aí, na sua negociação, né, dos seus conflitos de interesse, né? E aí a gente finalmente poder, né, ver um papel nosso aí dentro de uma racionalidade que não seja mais aquela tecnicista, mas, né, que seja uma racionalidade comunicativa, né, colaborativa, que leve esse processo de planejamento a alcançar objetivos aí, mas que dificilmente vão ser objetivos consensuais, né? É uma discussão que a gente tem feito muito, né, da crítica a essa busca de consenso, porque, especialmente em cidades de países em desenvolvimento como a nossa, né, imaginar que a gente pode, né, estabelecer consenso, né, de objetivos, né, entre atores aí com um conflito tão, né, claro e intenso aí de interesses, isso aí não, talvez não leve a gente a dar essa contribuição, não. E, especialmente nós, né, transportistas, né, com essa tendência tecnicista, né, de acreditar que o nosso ferramental de análise, né, isso, os nossos modelos matemáticos, estatísticos, computacionais, né, que eles podem dar resposta, né? Eles podem levar a decisão que não seja, né, uma decisão construída aí por esses atores, né? Então, a gente nessa ilha aqui, a gente também tem se sentido muito incomodado e desafiado, tá? Nesse novo paradigma, não só de planejamento da acessibilidade, né, mas de planejamento aí que ocorra dentro dessa racionalidade mais comunicativa e colaborativa. Claro, professora. Claro que tem. Não, é porque isso é música para os meus ouvidos, essa frase que você, enfim, essa observação que você acabou de fazer, né, de que a técnica, ela é importante, mas a gente tem que combater o tecnocratismo, e especialmente a questão de que a própria racionalidade colaborativa e a busca do consenso, ela não será suficiente no nosso contexto. Eu li, especialmente nessa semana, né, um artigo da professora Vanessa Watson, que é uma professora da África do Sul, que fala sobre planejamento em países no sul global, e a linha de raciocínio dela é exatamente essa linha que você coloca, né, do planejamento modernista, tecnocrático, da racionalidade tecnicista, para a nova racionalidade, onde a racionalidade colaborativa está sendo construída como paradigma dominante, mas pautada numa realidade de cidades do norte global, e que a gente tem que construir, então, uma racionalidade mais adequada à nossa realidade. Assim, ela é uma ferrenha defensora
de uma teoria de planejamento advinda de observações de cidades do sul global, assim. Enfim, é um artigo que eu acho que converge aí com o que você está colocando. É muito bom, né, poder conversar sobre isso, Clarissa, porque, assim, para a gente, e a gente tem, imagino que a gente tem uma clareza das nossas limitações também, né, especialmente um grupo de pesquisa como o nosso, que é um grupo de modelagem, né, é um grupo de, né, análise quantitativa, mas que a gente, né, precisa se encontrar aí, né, dentro desse processo de planejamento, tendo um papel, né, e eu gosto muito, né, de como o Marcelo Lopes de Souza coloca, né, de um papel, né, que a gente consiga, né, buscar evidências a partir de coleta e análise de dados, né, mas encontrar evidências que permitam a gente, né, contribuir num diagnóstico, né, melhor dessa problemática aí, dessa realidade, mas, assim, reconhecendo que não existe só uma realidade, né, isso, ou, consequentemente, não existe só um diagnóstico, né. Esse nosso esforço, né, para gerar conhecimento aí, que permita aos atores negociarem melhor seus conflitos de interesse, esse esforço ele tem que reconhecer, né, que a gente precisa, por meio do nosso ferramental de análise, a gente precisa elucidar essas diferenças, né, entre essas realidades, né. E, assim, é difícil, né, principalmente, como o professor Flávio falou, para quem, né, vem, né, com a formação aí cartesiana, não sei se a palavra cartesiana, acho que essa daí já saiu de volta, viu? Há muito tempo, mas a gente continua enquadrado ali, né, dentro né, dessa perspectiva tecnicista, né, de acreditar que a gente tem como representar essa realidade única aí, né, de forma positivista, né, e até, né, justificar uma tomada de decisão, né, que deixe, né, os atores ou parte desses atores fora desse processo de negociação. Eu acho que é difícil o diálogo porque essa literatura crítica, ela não usa os dados, né? Ela não usa a técnica, e aí não dá para ter diálogo. A meu ver, os dados, a técnica fria, né, da informação, ela é muito importante para ter o diálogo, né? E aí é muito difícil porque são duas literaturas paralelas, a tecnológica e a humanas, e a gente precisa se usar das duas. Mas poucos são os autores que conseguem fazer essa convergência, né? Um dos desafios que a gente tem gostado de encarar, Clarissa, tem sido, né, de como gerar uma informação que seja capaz de se traduzir em conhecimento para os atores, né? Ou seja, que tipos de indicadores, por exemplo, de acessibilidade, né, que podem, né, permitir, né, eu estou definindo indicadores aí como informação, tá? Que podem permitir que os atores construam o seu conhecimento, né? Assumindo também, obviamente, o princípio aí do construtivismo desse conhecimento, né, de cada grupo de atores. Né? Sim. Acho que esse tem sido o nosso objetivo também, gerar informação para informar o debate, né? Não para trazer a solução, mas os dados vão servir para informar o debate. Já anotei aqui a referência. Obrigada, Clarissa. Professor, são 12h30, então eu acho que você fica à vontade aí, tá? Eu acho que essa conversa aqui, na hora que a gente quiser, a gente pode estar fazendo agora, né? Então, eu ia falar qualidade dos seminários, né? Mas claro que o horário aí do seminário tem ajudado muito a gente a se encontrar. Bom, eu acho que então a gente poderia ir encerrando, Felipe, Camila,
e demais colegas, assim, se for o caso, né, de repente Felipe marca um outro seminário na disciplina de APST para aprofundar mais as coisas, né, as discussões. A intenção não é parar, né, é exatamente a gente incentivar, pluralizar ainda mais as discussões e sair com frutos aí os melhores possíveis, né. Mas são 12h30 já, a gente está ficando um pouco cansado, eu tenho que almoçar também, desculpem. Obrigada, Flávio. E assim, eu acho que foi muito legal, Felipe. Nós, em termos de hora, né, nós batemos o recorde aí, assim, foi muito legal a participação. Número de pessoas, eu também vi aqui no meio, né, mais ou menos, que é bom a gente ter uma amostra ali pelo meio da apresentação. Muito, muito interessante mesmo. Parabéns, Camila, parabéns, Felipe. E eu encerro, então, desejando a todos um excelente final de semana, né, e semana que vem a gente se encontra aqui novamente nos seminários de planejamento. Eu não estou aqui com a agenda, pessoal, eu não sei dizer de antemão quem vai ser na semana que vem, mas ao longo da semana a gente coloca no Instagram, tá? Muito obrigado. Só para fazer a propaganda, então, as próximas apresentações do nosso grupo de pesquisa vão ser, né, da Raquel Costa Lima e, né, da Bianca Macedo no dia 16 de outubro. Joia. Então, um abraço a todos e bom final de semana. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.